fazer isso porque meu pai falou para fazer. Não, você tem que fazer porque você gosta. Então, cada vez que eu tô na água, pode ter certeza, mesmo se eu tiver com raiva, eu vou estar me divertindo. Desde os tempos antigos, o vento foi uma força a ser domada. Com o passar dos anos, visionários transformaram essa energia em liberdade sobre a água. Assim, nasceu o kitesurf, um esporte radical que se tornou cultura e identidade. Rapaz, olha, eu vi muito cara metido a profissional que não faz o que você faz. Agora me diz uma coisa, como é teu nome? Leléu. Leléu? Qual o seu nome? Léo. Não, pega, agora sério, de onde saiu mesmo? Foi do Rio. Foi tipo um cara aleatório que falou Leléu. Não, alguém do nada me chamou de Leléu. Aí pegou. Foi no Rio, pô, foi um maluco de rasta. Falou leque, mas foi um negócio normal. E o cara me chamou de Leléu. Aí ficou Leléu, o resto da vida. Eu sou Lorenzo, sou amigo do Léo. A gente se conheceu há bastante tempo já, acho que a gente se conheceu quando a gente tinha aproximadamente uns quase 10 anos de idade, 11 anos de idade. Na Barra Nova, né, onde a gente morava quando era pequeno. A gente se conheceu, mais que nada, tipo, mais ou menos também pelo esporte, porque a minha mãe sempre queria que eu fizesse kitesurf. E porque eu vejo meninos que têm futuro, eu vejo meninos que eles podem, não? Então, quando eu vejo meninos que eles vão para frente, eu sou sempre que estou motivando, não? E quando eu vejo meninos que realmente têm potencial para alguma coisa, eu sempre estou, vamos, você pode, você consegue. E realmente dá certo. Quando eu vejo meninos que são mais fraquinhos, que eu vejo que não, que ficam assim deitados no sofá, aí eu já não incomodo. Mas quando eu vejo essa classe de meninos que sim, aí eu gosto de estar incomodando, até que dá certo. O Léo, tipo, você via que era diferente, sabe? Você via a galera que era, sei lá, 30 anos, não faziam nada do que o Léo fazia, sabe? Olá, meu nome é Valéria. Sim, eu sou da Argentina. Cheguei aqui faz mais de 22 anos que moro aqui, no Ceará. E para mim já é como um filho, não? Meu sobrinho. Então ele vem para aqui, já ocupa um quarto. Ele já tem a chave daqui de casa. E ele já sabe que pode contar comigo. Eu já falei para ele que quando eu mando uma mensagem, que ele tem que abrir sim ou sim, porque se ele não abre a mensagem, ele dá show aqui. Ele chega na praia, ele dá show mesmo. Então eu trato de estimular para que continue dando show e show e show. Então me chamo Flávio, tenho 18 anos. Comecei a fazer kite um pouco depois do Léo, acho que o Léo já fazia uns 2 anos, aí eu comecei a fazer depois dele. E fui treinando junto com ele, aprendendo coisas junto com ele. A primeira vez faz tempo, ó. Eu acho que foi na Lagoa, na Barra Nova. O Léo tava velejando, aí quando ele parou, eu peguei um kite, fiquei brincando na areia. Aí daí eu olhei pro pai e falei, ó, eu quero aprender também, me ensina que eu quero fazer igualzinho a ele. Pô, tipo, o kite mesmo foi graças ao meu pai. Foi com ali uns 9 anos. Que eu nasci meio que numa escola de kite. Então, desde pequenininho eu já tinha um kite na minha vida. E aproveitando que meu pai tinha a escola de kite, professor, aí já me colocou no kite desde pequeno. Nossa mãe, ela era bem mais contra, assim, não era totalmente contra, mas tipo, ela tinha mais medo, né? Óbvio, como toda mãe. E nosso pai era bem mais, vai. Tipo, quer pular de um prédio com kite? Vai, só ele vai. que dava ideia de fazer essas loucuras. Então, no começo foi a guerra, né? Tipo, meio que a primeira vez que ela viu subindo na prancha, ela fez um escândalo na praia. Pô, quase chamou a polícia. Aí depois disso aí eu falei, mãe, por favor, não vai mais. Só que aí, passado o tempo, ela foi vendo que tipo, era um negócio que eu gostava mesmo, que eu já tava ficando legalzinho nisso. E começou a aceitar e não teve mais tanto medo. No começo era mais brincadeira. Aí quando eu vi que tava passando a ficar bom, eu comecei a focar 100% no kite.
Então, foi indo assim. Primeiro trapézio foi um trapézio de windsurf. Então, tipo, meu pai fazia muita gambiarra pra ficar presinho, pô, bem pequenininho, então não tinha o tamanho certo. Aí, com o tempo, foi começando a evoluir mais, aí teve trapézio do meu tamanho. Prazer, galera, eu sou Gustavo Câmara. Eu aprendi o kite há 4 anos atrás. Hoje já tá bem mais tranquilo do que na época do Léo. Hoje é possível você ingressar no esporte bem novo. Os equipamentos, eles evoluíram bastante. Tá bem mais seguro, então as possibilidades se ampliaram. Pô, a rotina era acordar, tomar café da manhã, ir velejar e cair. O dia todo caindo. Tipo, essa era a rotina, né? Treinando direto. Quando terminava ali quando parava, eu começava a velejar. Tinha um velejo da manhã, ali mais ou menos às 8 até meio-dia, depois comia. Depois tinha o melhor velejo pra mim até hoje, que é o final de tarde. E, tipo, depois disso eu treinava em casa com meu pai, tipo, exercício mais, né, que eu não podia ir pra academia. Eu era mais, tipo, fazer flexão, abdominal, essas coisas que dava pra fazer em casa, né. Virava pneu de trator, é mais isso aí. Vou pegar o exemplo de uma manobra. Eu não me lembro o nome da manobra, mas ele não sabia fazer direito. Aí cada vez que ele tentava, ele se machucava, errava, e mesmo machucado ele ia de novo. Teve um momento que foi na Barra Nova recentemente, ele deslocou o ombro dele, aí ele pediu pra mim botar o ombro no lugar pra tentar a manobra, e logo depois conseguiu. Foi pra mim isso é... Motivos bons? Nossa senhora. Cara, aí é fácil, viu? São tantos. Você vai sair da zona de conforto, você vai ter aquela sensação boa de começar uma coisa nova, né? Que o início de tudo é maravilhoso, né? E eu acredito que o kite, ele transcende esse ditado aí. É maravilhoso no início e cada ano que passa, cada temporada vai ficando melhor ainda. É um processo de evolução constante. Então, tanto você vai evoluir no esporte, como você vai evoluir fisicamente e psicologicamente como ser humano, entendeu? Pô, tipo, é um esporte único, sensação também única de poder velejar. Do pessoal também, que é muito gente boa em todo canto que você vá. Isso, a amizade que você faz, é difícil você fazer em outros esportes. Não tem aquela inveja ainda, como tem em alguns outros esportes, infelizmente. Por conta que não é um esporte tão grande assim ainda, né? Pô, já eu acho que as pessoas, com a vibe da hora, tu chega em um local, tu tá iniciante, vai ter gente lá pra te ajudar, o pessoal é muito unido nesse mundo, vai aprender a fazer um esporte radical, né, que não é meio que perigoso ao mesmo tempo não, e é um negócio que tu vai levar pra tua vida, eu acho também. Bom, o kite, eu acho que é uma das melhores maneiras de desconectar com a natureza. É uma sensação que você não pode descrever só com palavras, né? E bom, tem o Léo aí pra mostrar a parte do que você pode fazer além, quando você já atinge outro nível, já você vê o que você pode fazer quando... E realmente é a infinidade, tipo, é uma lista infinita de coisas que você pode fazer. Eu quero ir nos meus 12, 13 anos. Foi quando eu viro a chave e eu falei, não, eu preciso ser campeão mundial. Quando eu tinha 11 anos, foi contra um brasileiro, Guigui, tipo, Guilherme Costa, o nome dele. E a bateria contra ele. Foi logo contra o meu amigo. Tipo, no primeiro pulo, pô, as botas não eram adaptadas pra mim ainda, muito pequeno. No primeiro pulo, eu saio das minhas botas, com o vento muito forte. Foi muito engraçado, só que muito triste. Porque eu fui eliminado logo de primeira. O meu amigo ainda tentou me ajudar. Ele tentou, tipo, ir, só que os malucos franceses estavam falando, pô, não, tipo, é cada um por si, deixa ele aí, pá. Acabou que só quando terminou a bateria, que foi, tipo, uns 10 minutos depois, que o barco veio me ajudar. E lá o vento, ele é, tipo, terral, ele vem da terra. Então ele vai me arrastando pra dentro. Aí eu fiquei lá 10 minutos segurando uma boia, esperando os caras virem me buscar. Aí acabou que foi triste demais. E você quer chegar onde com isso, Léo? Você quer só ficar brincando aqui na praia ou você tem pretensão de ser um campeão? Ser um campeão. É mesmo? É. E você acha, você tá com 10 agora, mais ou menos, com que idade você pode competir? Essa idade já tá bom.
faço outros, faço todo o resto de modalidade. A única que eu não faço ainda é a race, que é a corrida. Mas não, todo o resto eu faço, que é o surf, que é o kitesurf. Meu primeiro campeonato foi de race, tipo, de corrida, que foi em canoa quebrada. E eu já fiz outros também, de freeride, foi mais big air, e depois foi só freestyle. O kite, ele conta com diversas modalidades, porque eu costumo falar que é um esporte sem limites. Se você for tetraplégico ou se você não for, você vai ter a possibilidade de praticar aquele esporte. Então existe uma ampla variação de pranchas e de formas de se praticar. A gente vai ter a prancha bidirecional, que é essa prancha aqui, ela é a mais convencional, a mais comum da gente ver as pessoas usando com kite, certo? Porém, a gente também vai ter a prancha de wave, que seria igual a uma prancha de surf, e a galera adaptou ela para usar no kitesurf também. A gente vai ter o foil, que é uma prancha mais moderna, né? Tem uma aerodinâmica diferente, usa um sistema de aviação na parte do foil. Vamos ter o kite skate, que é para andar na areia, em lugares que a gente não tem tanta opção de lagoa, mar, né? E vamos ter o kite bug, que seria exatamente para aquela galera que tem deficiência, que não tem a mobilidade do quadril para baixo ali, entendeu? Onde você consegue trafegar de um município para o outro, de uma praia para o outro, atravessando lagoas com esse equipamento, mesmo sem ter a mobilidade das pernas. O kitesurf, ele te permite ir bem mais longe do que você imagina. Foi quando ele ganhou o campeonato mundial na Espanha, que ali eu achei que realmente ele era o melhor do mundo mesmo, porque onde tinha muito vento, todos os moleques estavam com medo de velejar, ele pegou um kite de freestyle e começou a mandar manobras que em um vento desse era impossível fazer e acabou ganhando tudo. Quando eu fui pro campeonato, que foi na Espanha, a primeira etapa, tinha bastante contra. Tipo, eu fui motivado, claro, com todo mundo para ganhar, só que quando eu tava no campeonato, tinha muita gente falando, meio que botando contra. Então, eu acho que isso aí me motivou muito mais a conseguir ganhar. Mas eu sou tão menos igual ao surf. Tipo, são 4 jurados e cada bateria vai 4 atletas. Então, quem fizer... Cada atleta tem 7 manobras e vai começando. Começa a manobra primeiro e assim vai. E quem pontuar mais ganha e passa para a próxima bateria. O freestyle é uma disciplina que exige muita técnica. Então, não precisa muito de força. Sobre o campeonato, eu poderia contar bastante, por conta que em uma bateria, eu repeti a bateria 5 vezes. E só validaram a bateria quando eu perdi ela. Então eu ganhei 4 vezes e não validaram, sempre por causa de algum erro técnico. E quando eu perdi, eles validaram. E aí depois disso aí, a motivação de ganhar ficou maior. Então eu realmente fiquei com bastante pontos na frente dos outros, que não tinha como, impossível eles falar que eu não tinha ganhado. Aí, e quando chegou na hora que o vento subiu muito, que foi na final, o vento subiu muito, eles falaram que era melhor a gente passar para outra modalidade, que é o Big Air. Conta que na Espanha, Tarifa, o vento fica muito forte. E eu não tinha equipamento para isso. Então eu falei pro jurado, eu tenho que fazer freestyle, então no campeonato de freestyle. Então vamos fazer freestyle. Só que os outros, chegou um francês pra mim e falou, tu vai se matar se tu fizer isso. Eu não tenho propriedade para dimensionar o tamanho do risco que ele estava correndo naquele momento. Acho que só o Léo consegue descrever essa situação. Mas é um esporte que você já deve ter visto, né? Onde a galera consegue saltar até mais de 30 metros de altura, passar um bom tempo planando ali no ar, entendeu? Então, cara, é inegável que você corre risco de vida. Então, realmente, o salva-vida estava certo em falar que ele poderia se matar. Mas a questão é aquela preparação e aquele controle emocional. O Léo sabia que estava apto para fazer aquilo, mesmo todo mundo falando que ele não estava. Aí ele assumiu o próprio risco, né? Pra mim, pro meu pai, eu acho que nós tava confiante que o Léo ia conseguir no freestyle mesmo, porque a base dele, desde menor, ele faz isso, e nós tinha mais potencial no freestyle mesmo do que no
no Big Economy. Só que minha mãe, ela tava com um pouquinho de medo mesmo, por causa que todo mundo tava falando do vento, que ele ia se matar. Só que meu pai já tava de banco, meu pai conhecia ele demais, então... Aí nós tava confiante que era dele já. Tipo, aí eu falei, pô... Fiquei... Na minha cabeça apareceu um momento que eu falei, pô... Tenho que parar. Só que aí meu pai veio de novo e falou, pô, a gente fez toda essa viagem, todo esse tempo, pra tu tá aqui. Então vai lá. Então eu fui, entrei na água, que eu tentei achar um lugar bom pra poder saltar numa rajada de vento onde tivesse menos vento. Aí eu consegui achar, e quando eu vou começar a manobrar, eu vejo que vem, tipo, 4 salva-vida. Vai ficar perto, tipo, 4 salva-vida, tinha paramédico, tudo por causa de mim, pra casa eu me lascasse. Aí, tipo, pô, depois eu consegui achar a rajada onde tinha menos vento, aí consegui acertar todas as manobras. Eu acho que eu consegui ficar 20 pontos na frente do segundo, então, perfeito. Ah, aquele dia foi o dia. Vai ficar na história um dos melhores dias da minha vida. Realmente foi muito legal ver ele ganhando o campeonato e com a família toda lá, tinha minha mãe, meu irmão menor, o pai. Porque ele ainda era garoto, ¿no? Era bastante novo, então não é... E eu sempre sou assim, quando ele chega aqui e estou com os hóspedes, eu falo, olha, ele é o campeão do mundo, ele é campeão do mundo. Ai, tu tem que dar um autógrafo a ele. E o Lelio fica todo envergonhado. Eu, não, tu não tem que ficar envergonhado. Aí o cliente diz, sim, ele é campeão do mundo, campeão do mundo. Sim, ele é campeão do mundo. Então eu sempre estou aí. Foi uma notícia muito boa quando ele me disse, ele, tipo, acho que até ele me ligou. Quando ele me deu a notícia, eu fiquei, obviamente, muito feliz por ele. Deus parabéns, obviamente. E, bom, até hoje tô feliz que ele tenha ganhado, né? Ajudar os outros. Eu acho que ajudar os outros foi... Eu aprendi no kite isso. Muitas vezes é de você ter que controlar a parte emocional em determinadas situações. O kite ele exige que você esteja 100% presente, não só o kite, como outros esportes também, você esteja 100% presente naquele momento. Então, além de você ficar um pouco menos ansioso por estar focado naquele momento, no que está acontecendo, você passa a ter um controle emocional melhor, aprender a reagir e ter a reação correta em um curto espaço de tempo, por exemplo. E uma das partes mais interessantes do kite, tem uma frase que é até um meme, até uma página de meme no Instagram, chama Solta a Barra, que é quando você aprende que você não deve segurar o problema e se soltar para que ele se resolva. A maior evolução, assim, tipo, skill que eu ganhei foi essa de comunicar, também de comunicar com um estrangeiro, que tipo, no Brasil, tipo, tem estrangeiro, mas por causa do kite, comecei a falar mais com o estrangeiro, que eu era mais tímido, de falar inglês e tudo. Isso me motivou também, né? Pô, tipo, eu já era um apaixonado da natureza, né? Aí depois eu comecei o kite, teve as paradas que kite bastante natureza, por conta do vento. E é até por isso que eu viajo bastante, procurando sempre o vento. Natureza é uma coisa linda, mas questão do vento, tipo, é a única coisa mais assim, vento, maré, que faz que a gente faça kite, né? Tem até marcas já fazendo equipamento, tipo, voltada a isso, tipo, recolhendo materiais jogados no mar, tipo, e fazendo, tipo, equipamentos com esses materiais que são jogados. É algo que é inevitável, né? Porque é algo que depende, né? Pois é, com certeza. E a gente também tem isso que sempre, todo ano, tipo, toda temporada, a gente sempre faz uma limpeza na praia. Por exemplo, no Cumbuco tem bastante isso. O Cumbuco tem um projeto na Cauípe não, Cauípe também, e na Barra Grande, Piauí, também tem um projeto que eles sempre estão fazendo isso é bem bacana com a criançada também. Por exemplo, tem muitas marcas de kite que visam a reciclagem, né, que usam a reciclagem como marketing. Tipo, eles usam cada vez tecidos mais biodegradáveis. E, bom, essa questão também de fazer kite, você começa a dar também mais valor à praia, tudo. Geralmente você
quando você vai pra praia e ver lixo, às vezes você não liga muito. Eu com minha mãe, de vez em quando, minha mãe ia muito na praia, tipo, tirar lixo da praia, tipo, plástico, essas coisas que fica lá. O Léo também fez bastante projetos, tipo, e tem a galera do kite faz muito projetos também, tipo, de tirar tirar lixo da praia. Se você buscar depois tem muitos desses que a galera do kite faz. Eu acho que a partir do momento que você começa a ocupar esse espaço, vivenciar esses tipos de esportes que incluem essa conexão com a natureza, automaticamente, né, pelo menos assim foi comigo, você passa a se incomodar com as pessoas que não respeitam aquele lugar. De você chegar num canto e ver um cara terminando de tomar uma cerveja, jogando ali na beira da praia. Às vezes você toma até a atitude de pegar o lixo do cara e levar pro lixo na frente dele para ele perceber que ali não é o lugar. Está caminando, yo siempre pego un saco de farina, esos grandes. Entonces voy en la playa y voy catando lixo y voy guardando, después faço un nu, coloco ahí y trago, ¿no? Porque es terrible, lamentablemente es terrible. Lo que a gente vê. Eu pego lixo de otros países, eu encuentro lixo de fora, de Malasia, lixo de Vietnam. Quando eu vejo assim as etiquetas, eu tiro foto, eu escrevo para a empresa. Eu encontrei uma garrafa de água da Polônia, eu escrevo para essa empresa, olha, eu encontrei lixo da empresa de você. Não, é incrível. Incrível e interessante que a gente veja que chega por causa do mar, não? E o mesmo lixo que o povo faz. Eu acho que está faltando más patrocinio, ¿no? Estaría faltando un patrocinio grande, que tomara que aparezca pronto un patrocinio gigante para mostrar a Brasil, ¿no? quién es él, ¿no? Quién es Leleo, porque él tiene mucho potencial y ya, tiene que aparecer rápido, ¿no? Porque ele faz o que ele quer com o kite. Pois é, tipo, o que pega mais, né, nem muito em questão a mim, por conta que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter os pais que eu tenho a oportunidade de poder viajar. E pude chegar na Bélgica. Que muita gente, no meu caso, não tem essa sorte, né? Não tem essa chance de poder, tipo, ir para outros países e tal. Então isso que pega mais. Acaba ficando no Brasil com um talento enorme, sendo que não é visto por ninguém. Eu tive lá o que eu esperava ter aqui, que é o suporte, mas não só de equipamento, mas todo o resto. Tipo, lá eu tinha nutricionista, tinha alguém que se ocupava só mesmo para meu físico no kite. E, pô, lá eles pagam passagem também, eles apoiam tudo, né, no geral, do que um atleta precisa. Acho que isso foi que mudou mais, né, eles já proporam até de eu participar das Olimpíadas, como eu já falei. E, tipo, uma coisa que aqui no Brasil eu não tive, né? Nada. Então, isso é uma das maiores frustrações do atleta no kitesurf hoje em dia, certo? Não só para o Léo, como para muitos outros atletas e amigos meus de infância, inclusive, sofrem com essa falta de incentivo, certo? Até mesmo em determinadas competições, onde você tem que ter um investimento bem alto para você ter suporte nessa competição e conseguir concluir, né? Fazer a parada. E a premiação, ela não retribui o teu investimento, muitas vezes. A falta de patrocínio, de incentivo, ela frustra muitos atletas. E é muito massa ver que o Léo conseguiu. Eu costumo falar que a gente quer tanto que a gente só desiste quando consegue. Foi o que aconteceu com o Léo. O Léo queria e tinha alguém para ajudar ele ali, né? Muitas vezes claro que a gente tem o porquê de se queixar, mas de perceber que existem outros meios de chegar. E o Léo pode ser uma referência para essas pessoas, para elas não se prenderem só a isso aqui. Como eu falei, o kite leva a gente bem mais longe do que a gente imagina. Pô, tipo, incomoda quando eu vejo, tipo, criançada, tipo, querendo aprender e infelizmente isso é difícil, os pais não têm as condições pra isso é bem chato, até que, tipo, sempre que eu posso ajudar eu ajudo, mas, tipo, fica complicado que, tipo, eu preciso de equipamentos também, mas sempre que
termina a temporada e recebo equipamento novo, eu tento doar esses kites pra galera que ajuda a criançada. Eu acho que pega mais essa parte aí. Seria melhor se fosse mais acessível. Como a gente sabe, né, o kite ele carece dessa parte do incentivo, das marcas, e as escolas de kite em si, eu acredito que elas já fazem o melhor que elas podem, entendeu? É muito difícil com o lucro que você consegue gerar trabalhando com esporte nessa parte de aula, você conseguir bancar a carreira de um atleta. Eu acho que só mesmo as grandes marcas e empresas mais renomadas conseguem dar uma estabilidade. Mas assim, acredito que não só a Aera, como outros projetos, eles costumam te dar o primeiro passo, que é o mais importante, é aquele acesso ao esporte, o acesso àquela informação, o poder praticar, entendeu? E quando você passa a praticar, você tem essa oportunidade, a sua curiosidade ela vai aumentar e você vai buscar cada vez mais aquilo, entendeu? Ela alimenta com a instrução da galera e eu acho que o mais interessante é disponibilizar esse primeiro contato. As marcas no Brasil, elas não patrocinam muitos atletas. Às vezes não sei se é por verba, também pode ser por causa da concorrência, que tem muitos meninos bons no Brasil. E bom, acaba, por exemplo, o Léo não tendo o reconhecimento dele aqui, mas, por exemplo, na Bélgica sim, e com reconhecimento na Bélgica ela acabou sendo campeão mundial, e que realmente é muito triste. Você vê que tem meninos muito bons que acabam perdendo essa oportunidade, tipo, de ter um equipamento melhor, um material melhor para poder, assim, competir e ter essa oportunidade que o Léo teve, né? Pois é, tipo, isso foi bastante ruim. Tipo, é ruim em questão, acho que não só no kite, mas como em bastantes esportes aqui no Brasil, que você não tem apoio, tipo, que normalmente seria bom igual no futebol. Tem muita molecada que é muito boa, só que não tem a ajuda necessária para isso. E eu já fiz bastantes campeonatos aqui no Brasil, tudo mais, mas só fui ter mesmo visibilidade quando fui pra Bélgica. Que lá, depois de 2 meses na Bélgica, quando eu fui campeão belga, todas as portas se abriram. Tipo, logo de cara eu já perguntava se eu queria fazer as Olimpíadas, coisa que aqui no Brasil talvez nunca ia acontecer, que lá aconteceu muito rápido. Então, eu acho que esse reconhecimento aqui no Brasil fica meio complicado, isso tudo. Eu espero que mude, né? Não sei como vai ser, espero muito que mude, porque assim a criançada, a molecada vai ter mais oportunidade, né? Pô, assim, meu pai sempre falou que tipo, tinha um kite, mas sempre é bastante importante o estudo também, né? Então sempre tinha que ter o plano B. E aí eu sempre mantive o estudo, nunca parei. Aí eu meio que voltei pro Brasil também por conta do estudo, mas também por causa que é muito bom pro kite. Tipo, a temporada agora, então dá pra fazer os dois, né? Estudar e ao mesmo tempo treinar, que é muito bom. Tipo, a gente tem como viver legal com kite, mas eu prefiro ter esse bônus a mais. Que eu acho que, até mesmo caso eu me lesione, né? Já falei, tipo, já me machuquei bastante. Caso uma dessas lesões seja muito grave, eu não posso continuar o kite. Que a minha vida não esteja acabada, que eu esteja alguma coisa, tipo, acabou o kite, eu tenho isso pra fazer. Então eu acho que é importante. Então, rapaziada, aqui é onde eu edito meus vídeos, pra ficar movimentando sempre minhas redes sociais. Mas eu gosto de editar vídeo. E também eu acho que é bastante importante no esporte, né? Você ter uma imagem ali. Então, isso eu acho que é da hora. Eu acho divertido, mesmo pelo fato de escutar a mesma música 1000 vezes, né? Sim. Mas eu acho da hora, eu acho que é uma parada que eu gosto. Não, ajuda bastante, por conta que as redes sociais têm um alcance fora da sua comunidade, que é o kite, né? Eu acho que, tipo, alcança outras pessoas também. E influencia também a pessoa até querer fazer kite também. Fora o talento, eu acho que o mais importante é a criação de conteúdo, né? Por conta que, como eu falei, vai fora do kite. Aí outras marcas, tipo, que não tem nada a ver com o esporte, entram em contato com você também, né? Até pra fazer uma parada diferente. A publicidade. Exatamente. Sí, tem muita gente de Fortaleza que ainda não conhece Barra Nova. Muita gente que eu recebo.
Foi uma praia bastante escondida. Eu acho que eles pesquisam mais por causa do esporte, não? Porque aqui es una playa que está escondida, es como un paraíso escondido por causa do clima, la temperatura da agua, o vento. Então, o europeu procura esse estilo de praia, não? Es más, una vez llegó un grupo de franceses, llegaron con una revista. Fueron para playa, hicieron así, aquí falaron. Y la revista decía, un paraíso escondido no se hará. Así. Y no falaban do nome da praia. I'm living in Martinique. It's a French island on Caribbean, and it's very famous for kite surfing. And I begin on this island. Yeah, it's not so far from here. I'm in Brazil because in Brazil it's one of the most famous spots in the world. And in Barra Nova because some of my friends came before, okay? And they say it's very good, chill people, it's a local fisherman, not too big, not a big city. Food is good, people are good. That's why I'm here. And not so much people on the water, it's not too much touristic. No, not too much tourist everywhere, not like other city. More local. Eu acho que sem dúvida que a gente pode falar é o frio. Eu acho que frio. isso aí não tem como não colocar isso. O vento também. O vento também, eu acho que tem bastante coisas. E, pô, eu lembro que quando eu caí na água, não sentia mais minha mão, minha cabeça estava doendo, comecei a chorar pensando que minha mão ia cair. Aí eu lembro que meu pai ficou mandando eu correr a praia toda para me aquecer. Pô, é muito diferente, é loucura. Também que você fica parecendo um robô, né? Com aquelas roupas de borracha. Acho que para treinar isso é muito bom, porque não tem muita gente. E pô, o vento é bom, o vento não é tão forte, mas também não é tão fraco. Então, eu acho que é o perfeito para você treinar. Tipo, é o ideal. Já que nos outros cantos tem bastante gente, ou o vento é mais fraco, ou o vento é mais forte. Então, eu sempre venho aqui pro canto que é o melhor canto para treinar. Leva a Barra Nova, tipo, no coração mesmo, por conta que foi aqui que eu subi na prancha primeira vez, fiz primeira vez várias manobras novas. Então, e quando eu fui campeão mundial foi saindo daqui da Barra Nova. Tipo, tava treinando na Barra Nova, fui pra Espanha e virei campeão mundial depois da Espanha e França. Então, Barra Nova é o meu esporte. Entre calmarias e tempestades, Leléo aprendeu que o vento nem sempre sopra a favor, mas sempre empurra para frente. O que começou como brincadeira virou caminho, e o caminho virou história. Uma história que o vento espalhou, mas poucos ouviram. Até agora.